Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Pode tomar seu assento, por favor. O Ministério de Música, muito obrigado. É uma bênção grandiosa estarmos novamente cultuando ao Senhor. E olha eu de novo aqui, hein? Que conste nos autos aí que eu estive pela manhã também. Isso é tão bom, né, irmãos? A gente precisa entender que esse esforço é necessário. Mas entender, não ser obrigado, como alguns ainda têm por, sabe, uma imposição, mas um entendimento. Semelhante a uma montanha-russa. Você já viu a energia que se põe para aquele carrinho subir, aquele negócio, parece que nem vai conseguir, parece que ele vai falhar, se você já andou de montanha-russa. E ele vai... Meu Deus, vai parar. E quando ele chega lá no topo, aí despenca. E todo aquela jornada, ele faz só com o peso. Já não tem mais a necessidade de muita força. Mas no início, precisa pôr força. É que nem um casamento no início. Eu me lembro, meu irmão, no longínquo ano de 1986, quanta força eu empreguei. Hoje, quando eu olho lá atrás, eu dou até risada. Mas foi muita força mesmo. Mas o Senhor foi, é e tem sido e sempre será em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Por gentileza, eu quero que você abra a sua Bíblia, se você a trouxe, seja no meios eletrônicos, seja ela física. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 4, versículo 18. Eu tenho tanta coisa para falar hoje, irmãos. Eu acho que eu vou conseguir falar. Espero conseguir falar tudo que eu preciso falar para vocês. Na noite de hoje. São Mateus está lá? Mateus, São Mateus não, Mateus, né? É que o povo, acho que latino tem essa maneira de falar São Mateus, São Marcos, São Lucas, mas é Mateus, tá bom? Vamos botar Mateus, vamos tirar o São de lado. É nosso irmão, as formalidades a gente deixa um pouco de lado. Mateus capítulo 4. Achou? Versículo 18. Achou também? Então vamos lá. Caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando redes. E chamando-os, então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Pai Celestial, no nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por estarmos aqui, para cultuarmos, oferecer o nosso culto de louvor, de adoração a Ti. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por sua graça e misericórdia sobre nós. Obrigado, Senhor, pela presença dos meus amados irmãos que, de maneira conscienciosa, com muita consciência, se reúnem, Senhor,
para ouvir e para receber de Ti, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Apraz o Senhor, meu Deus, muito, muito para nós no dia de hoje, na noite de hoje, e com o auxílio do Espírito Santo eu consiga passar as instruções que o Senhor colocou em meu coração. Pai, essa palavra já vem há alguns dias no meu coração, e eu sei que esse é o tempo, Pai. O tempo para essas pessoas que estão ouvindo, ela se reverberar, eu tenho certeza disso. Pessoas também terão acesso a ela, Senhor, e as instruções contidas nela será tanto para os que estão aqui e quanto aqueles, Senhor, que o Senhor vai movimentar para que essa palavra também seja revelação para os demais. No nome de Jesus, é o nosso pedido, Pai. Nos ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Essa ministração nasceu no meu coração por uma instrução de Deus, para ouvir pela segunda vez uma ministração que eu amei demais, da primeira vez. Da segunda parece que é como você vê filme, não é? Você vê pela segunda vez, você vê mais detalhes. Ah, por isso que ele falou isso, por isso que tem isso. Então você acaba por ajustar algumas coisas quando você ouve pela segunda, pela terceira, e cada vez que você ouvir uma ministração, mais direcionamento você vai ter. Isso é certo, certo, certo. Pode ter certeza disso. E o Senhor me orientou a ouvir pela segunda vez essa ministração, e a ministração é do pastor Luciano Subirá, que acho que uma boa parte dos irmãos deve conhecer ele, não é? Pastor Gordinho, esses são confiáveis, fique tranquilo. Pastor Luciano Subirá é um pastor que nós admiramos demais, não é do Verbo da Vida, não é porque não é do Verbo da Vida que a gente não tem admiração. A gente admira demais o ministério que Deus deu a ele, o ministério de ensino, e ele trouxe uma ministração, você pode procurar lá, se você quiser, até eu vou disponibilizar depois, se alguém puder me ajudar aí, para a gente colocar lá nas nossas mídias, tá? No nosso grupo de WhatsApp, esse link para que os irmãos também possam ouvir por lá também. Eu creio que não vai ser a mesmíssima coisa, um Ctrl-C, um Ctrl-V da ministração dele. Mas, de verdade, eu peguei muitas situações ali, eu meditando sobre elas, Deus me trouxe algo para especificidade de Osasco. Olha que nome difícil, hein? Para especificidade de nossa povo de Osasco. Amém? Da Igreja Verbo da Vida em Osasco. E a ministração dele era pescando com redes. O nome é até sugestivo, né? Pescar com redes. Pescar com redes, irmão, significa que nós queremos uma grande quantidade de peixe. Se fôssemos pescar de anzol, o peixe não coopera mesmo, 2, talvez. Depois de 3 horas, com sol na cabeça, na muleira, o terceiro peixe, 3. E quando lá no fim do dia, com uma caçambinha na mão, 5, talvez 6 peixinhos. Não é esse tipo de pesca, ainda que essa também seja válida. Mas o que nós estamos falando aqui é de pescas com rede. E as grandes coisas escondidas atrás dessa ministração, irmãos, é simplesmente extraordinária. Antes de ministrarmos especificamente, eu também ouvi o meu pastor, ontem estava ouvindo a ministração dele, também, você viu o tamanho dele? Confiável também. Vai nessa, irmão. Pastor, um pouco mais, sabe? Robustos, são confiáveis. E na ministração embora eu não estivesse aqui, lá de virada de ano, ele falou muito sobre fé inabalável, não foi isso mesmo? Falou muito sobre desejos e atitudes. Quando você deseja alguma coisa, você precisa ter a atitude, tomar a atitude para fazer aquilo. Não é só desejar. No campo dos desejos, a gente fica e a coisa não vira. Nós precisamos de atitudes. Amém? Ele falou também sobre buscar na fonte as instruções corretas.
É incrível, irmãos, que isso faz tanto sentido, até mesmo na edificação de um grande empreendimento imobiliário. Você vê que das primeiras coisas que se constrói do canteiro de obra, é o escritório, por onde os engenheiros, mestres de obras, vão se nortear através dos desenhos que foram produzidos antes do projeto. E a todo tempo, à medida que aquilo está sendo edificado, eles estão consultando plantas, eles estão consultando desenhos, eles estão consultando aquilo que foi projetado. E nós não podemos ser diferente naquilo que a gente está fazendo ou pretende fazer. Nós precisamos consultar a fonte, irmãos. Você não bebe água de qualquer lugar. Você bebe água de fonte, de uma fonte confiável. O dia que nós não formos mais confiáveis para você, o dia que essa igreja não for mais confiável para você, você precisa ir embora. Eu preciso ir embora. Nós precisamos ir embora, porque não faz sentido estarmos aqui. Se estamos aqui é porque nós confiamos no que se ministra neste altar. Na vida ilibada, na vida santa dos homens e mulheres que fazem uso da palavra aqui, meus irmãos. As orientações que nos são trazidas. Então nós também precisamos entender muito bem isso. Buscar na fonte, não de intermediários, as instruções corretas. E eu entendo, irmãos, que nós estamos prestes já virou a chave. Essa você precisa entender, já virou, mas prestes a entrar, propriamente dito, em algo que nós precisamos sempre consultar a fonte. Consultar a fonte. Amém? Também ele falou sobre constância, viver com constância. Eu me lembro, acho que talvez os cariocas não saibam disso, mas aqui em São Paulo, inclusive essa aviação até opera por lá também, no Rio de Janeiro, o Cometa. Cometa, conhece, né? Aviação Cometa? Aviação Cometa simplesmente corre demais. O carro é muito rápido. E se você for analisar, eles não correm assim, exorbitantemente, de uma forma tão gigante. Mas o que faz eles serem pontual no trajeto que eles empreendem? A constância. Constância. Ele pega ali uma velocidade e aquela velocidade é permanente. E essa constância faz com que ele não se atrase nos compromissos de linha que ele tem. Às vezes aí que está um grande problema. A gente, sempre de início de ano, você já percebeu que a gente faz um monte de promessas? Não, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser diferente. Como o pastor falou hoje pela manhã. E você já reparou que todos os regimes começam de segunda-feira? Não, hoje, é a minha última macarronada, essa aqui. Não vou comer mais. No outro dia, de novo. A constância não é vista, irmãos. E ele falou também que nós precisamos romper com travas e vivermos livres do engano. De algumas coisas que eu me lembro, ouvindo a ministração dele, de que ele falou. Hoje pela manhã, anotando algumas coisas, só para você entender que nós estamos caminhando na mesma toada, tá certo? Ele pregou pela manhã, nós não combinamos nada, ele nem está aqui hoje à noite. Ok? Mas nós não estamos saindo fora do que ele pregou neste momento. E não é costume de nós termos essa conduta de pregarmos diferente do que foi pregado. Hoje em dia, a gente tem muito cuidado, irmãos, de ouvir, de pregar e de estar coeso na visão. É importante demais. Porque eu não posso pregar uma coisa e deixar ela pregar outra. Ou ela pregar e eu despregar o que ela pregou. A gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. E se você mensurar, você vai ver que as ministrações aqui é uma coisa só. Com diferentes sotaques, diferentes jeitos, diferentes formas. Como ele listou, a própria concepção de uma orquestra. Tem vários sons. Não foi isso que ele falou hoje de manhã?
Mas o som produzido pelo piano é uma situação, é uma coisa, o som produzido pelo violão é outra, mas é a mesma nota, porém, sons diferentes. O ritmo é o mesmo, a harmonia é a mesma, porém, os sons produzidos por esses instrumentos são diferentes. É assim como eu prego, eu tenho o meu jeito de pregar, a Michela tem o jeito dela de pregar, Marta tem o jeito dela de pregar, o pastor tem o jeito dele de pregar, mas no contexto final, estamos falando a mesma coisa. Amém, queridos? Então, muitos instrumentos, mas uma só música. Ele disse isso aí, está bem registrado. Ele também disse, não podemos anular as diversidades, porque elas são importantes. Está certo? Cada qual tem um jeito, e nós respeitamos bem isso. E isso casa direitinho no que nós queremos ministrar a vocês na noite de hoje. A harmonia dessas diversidades tem o poder de atrair pessoas a Cristo, irmãos. Que coisa fenomenal. Não é isso? A visão de unidade é necessária. É necessária o quê? Ao processo que nós estamos vivendo. Diferentes nós somos. Podemos caminhar junto, mesmo sendo diferentes, porém com o mesmo propósito. Ele até exemplificou o que registra lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, sobre os dons ministeriais que eles foram dados, buscando o crescimento da igreja e objetivando a unidade de fé. E algo que ficou muito perceptível para mim. Foi uma frase que ele usou hoje pela manhã, falando cuidado com os rótulos. Não podemos rotular ninguém e nem deixar que ninguém nos rotule. A gente não pode rotular ninguém e nem deixar as pessoas nos rotular, pautado por aquilo que elas acham de nós. Está vendo? Só palavra sábia. Então, se fosse você, eu também pegaria essa ministração para ouvir. Então, vamos lá, irmão. Como eu disse para vocês, eu fui instruído por Deus para ouvir essa ministração, pescando com rede. E ela, de verdade, foi uma chave, uma virada de chave na cabeça daqueles pescadores. A proposta de Jesus, uma proposta totalmente inusitada de tudo que eles ouviam no universo da pesca. Jesus fez uma proposta para ele: vinde após mim e vocês serão pescadores de homens. Uau! E é incrível, irmãos, que às vezes Jesus fala algumas coisas e as pessoas entendem de maneira literal. Quer ver uma situação? Quando ele fala com Nicodemos. É necessário que você nasça de novo, Nicodemos. Como? Eu sou velho, barbado. Como eu vou nascer de novo, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe? Então, às vezes, as pessoas entendem as coisas de forma literal. E o que Jesus estava dizendo aqui, não era que Pedro sairia com uma rede pescando as pessoas, jogando uma tarrafa em cima de alguém, de um grupinho, esse grupinho aqui, ó, receba a tarrafa de Deus aí, e sai puxando. Não era isso, irmãos, mas ele estava trazendo uma proposta totalmente nova de tudo aquilo que eles ouviam. Na mente daqueles pescadores que serviam ao Senhor Jesus, que passou a servir como discípulos, e que 3 anos à frente eles se tornariam apóstolos, seriam o alicerce da igreja. Irmãos, pessoas improváveis. O Senhor Jesus estava ali lançando mão, pegando, chamando pessoas improváveis para fazer parte da grande comissão, para fazer parte do alicerce da sua igreja. Ele, obviamente, Jesus como a pedra principal, que nunca pode ser rejeitada, e ele, juntamente com Jesus, construindo aquele alicerce, e após ele,
né? Eles construindo, avançando, e nós estamos há 21 séculos dessa magnífica organização chamada igreja. Então veja, irmãos, quando eles ouviram aquilo, essa proposta de discípulos para depois se tornar apóstolo, obviamente Jesus disse: olha, vocês vão ser discípulos agora, como você é contratado por uma empresa, você no primeiro mês, você vai fazer isso, depois de 3 meses a gente dá uma promoção, com 6 meses você já é master aqui, você já, com 5 anos, você, quem sabe, vai ser o CEO da empresa. Não, Jesus estava chamando esses homens, fazendo uma proposta a eles. Claro que Jesus sabia o que ele queria, objetivava, mas eles não sabiam. Era algo diferente, virou a chave na cabeça deles, e eles imediatamente, diz o texto, que saíram com Jesus. Mais à frente, Jesus vê outros 2 irmãos, faz a mesma situação. Então, irmãos, eu pude, de verdade, ouvindo essa ministração, tirar grandes lições para o tempo como indivíduo. E também sei que essa ministração servirá de base, por isso que eu peço que, se for possível, colocá-la lá no link para que os demais irmãos ouçam também. Para nós, igreja, também será uma virada de chave que o Senhor Deus nos propõe para 2025. Entre outras instruções contidas na ministração, irmãos, eu fui exortado a meditar sobre algumas delas, algumas questões importantíssimas, para adentrar numa próxima fase. Você lembra que o pastor disse que nós, nessas ministrações de 2025, precisamos ser muito intencionais, não podemos pregar simplesmente que Jesus é bom, salva, cura e leva para o céu, ainda que Ele faça tudo isso, mas nós temos que buscar em Deus algo para um tempo específico que nós estamos vivendo. Então, os ministros dessa casa precisam entender isso também. Não é simplesmente chegar aqui, como o irmão que eu conheci há muitos anos atrás, já dorme no Senhor, o nome dele era Benedito Melchior. Primeiro que ele não gostava nem de usar microfone, ele falava alto: paz do Senhor, ouviram aí? E ele abria a Bíblia como se fosse um baralho. Então os discípulos, cada homem conforme sua capacidade, determinaram enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia. Aí, irmãos, vocês estão vendo Deus falando com vocês, e ficava ali. Não tinha profundidade alguma. Ele vinha, ele botava o dedão e falava o texto. Não podemos agir desse jeito, irmãos. Nós precisamos, entre todas as coisas, nessas 5 que eu listei aqui, sermos intencionais. E intencionais no projeto que estão nos colocando agora. 2. Em Osasco, há pessoas prontas para ser encontradas, prontas para ser conduzidas, prontas para até mesmo servir. Temos aqui nessa cidade pessoas prontas. 3. Termos estratégias efetivas, coisa que dá realmente resultado. Não podemos atirar ao esmo, irmãos. Nós precisamos nos abrigar e dar tiros certos. E estratégias efetivas se faz necessário. 4. Buscar e criar intencionalmente conexões. E 5. Financiar as necessidades. Porque isso não se faz num passe de mágica. Entenda bem isso. Isso se faz com esforço. E às vezes até usando a regra de Pareto, o 80-20. Já viu falar sobre isso? 20 trabalham intensamente em prol de 80.
E você não precisa ficar chateado, mas os irmãos não pegam junto. Não interessa, faça a sua parte. Faça o que Deus disse para você fazer. Se posicione, diga, depende de mim, eu farei. Depende de mim, eu vou. Depende de mim, eu contribuo. Mas o irmão não contribui. Não interessa. Financiar necessidades, irmãos, não é perguntar, me sobrou, eu vou financiar. Não. Você entende, queridos? Sermos intencionais, temos pessoas prontas, temos estratégias efetivas e buscar e criar conexões e financiar essas necessidades. Tudo isso, irmãos, com a finalidade de pescar o quê? Uma grande quantidade de peixe. Como? Quando? Onde? Nós só temos uma direção. Portanto, eu vou para algo muito tático agora. Daqui uns dias você vai ver eu falar sobre técnica e tática. Irmãos, eu não sei porquê, o que Deus fez, porque Ele botou isso no coração do pastor. Mas nós estamos vivendo literalmente, se você é desse tempo, aquela questão de quando nós resolvemos acatar o que Ele tinha por direção quando saímos da Vitória do Tafarelo. Tinha poucas pessoas. Não tínhamos condições total e plena para pagar o aluguel do local. Às vezes em quando dava uma enroscada, mas não pagava. Oh, Deus, quase. Deu um pulinho ali, a gente pagou. Aí o pastor vem com uma proposta. A gente precisa sair daqui. Pastor, mas nós não estamos aqui em condições de fazer o que precisamos e vamos sair. É uma direção de Deus. E eu me lembro, irmãos, como hoje eu vim até pensando no carro, quando os irmãos começaram a ver alguns salões e for ver um salão, já tinha um salão para ver lá na Avenida Antônio C. Costa, a gente foi lá ver. Depois a gente foi ver um outro, e esse salão eu não pude ver, mas estava agendado para o pastor e alguns irmãos ir lá ver, aqui perto da Avenida Visconde de Nova Granada. Pois bem, aí um dia eu fui jantar com a minha esposa, estava voltando e falando com ela, falei assim, olha, a gente poderia ir lá dar uma olhada no local onde é, eu sei mais ou menos onde é, vamos lá dar uma olhada à noite mesmo. Aí falou, vamos. Aí eu conversando com ela, voltando para casa, para ir nesse lugar, eu passei o caminho e eu acabei por entrar nessa avenida aqui. Quando eu entro nessa avenida, eu vejo, esse salão subiu para mim. Você acredita, irmãos? Ele assoviou. Aí eu parei ali na frente, falei, a placona, parece que ela era fosforescente, aluga-se. E nas letrinhas miudinhas estava escrito, aluga-se para vocês. Aí eu dali mesmo atravessei e liguei para o pastor, achei um lugar. Irmãos, foi algo divino, tudo se acertou e a coisa, e é uma realidade, está aqui. É exatamente isso? Não, a gente melhorou muito, e vamos melhorar. Estamos caminhando para isso. Por que eu estou dizendo isso para você? Para eu sair com um dado sobre a cidade de Osasco. Você acha que Osasco é um lugar qualquer? Você acha que Osasco é um lugarzinho? Osasco, a população em 2022, 743 mil habitantes. Eu calculo que ela já deva estar se for de 22, estamos em 25, deve chegar já os 850 mil aqui, sossegado. No ranking estadual, Osasco está com segundo maior PIB de São Paulo. A segunda maior cidade de São Paulo.
perdendo só para a capital, São Paulo. E no ranking das cidades do Brasil, 8ª. O Brasil tem 5.600 e poucos municípios, Osasco é o 8º. Tá bom para você? Osasco, irmãos, não é brincadeira não. Tem 60 bairros. Falei hoje pela manhã para a Michela, eu não sei, irmãos. Só revista a gente aqui, a gente não sabe de nada. São 60 bairros e dividem em 2 grandes regiões, Zona Norte e Zona Sul. E o meio divisório é o rio. Tudo que tiver além do rio é Zona Norte. Tudo que tiver aquém do rio é Zona Sul. Nós estamos exatamente na Zona Sul. E nas 6 regiões, região Noroeste, região Nordeste, região Norte, que é as que nós vamos chegar lá, tem esses bairros aqui, ó, na região Noroeste: Baronesa, Bonança, Castelo Branco, Helena Maria, IAPI, Jardim Ovira, Jardim Piratininga, Munhoz Júnior, Portal do Oeste. Ainda tem mais: Aliança, Airosa, Distrito Industrial dos Remédios, Jardim Mutinga, Jardim Platina, Remédios, Rochidale e Vila Menck. Ainda tem ali, lá no finalzinho de Osasco, bem lá, perto do SBT, onde tem uma grande empresa lá, temos Distrito Industrial de Anhanguera, Distrito Industrial de Mazei, Paiva Ramos, Santa Fé e Jardim Três Montanhas, que tem gente para puxar de rodo. Aliás, de rede. Para puxar de rede. Isso aí é só a zona além do rio. Tem a zona aquém, para cá do rio. Então essas são as táticas. Deus vai nos dar. Então isso é o que nós precisamos fazer. Parece-me que eu estou assim diante de uma tão grande multidão, meus irmãos. Hoje aqui eu me sinto assim, dando instruções sobre a terra prometida. E vai precisar saltar uns 2 espias aí, ou 12. Desses 12, talvez 10 vai voltar. Mas o Portal do Oeste é aquele lugar lá, meu Deus. E um tal de Munhoz, que é Júnior. Misericórdia, rapaz, aquele lugar é terra de ninguém. Mas vai chegar uns 2 aí que vai, não, a gente vai possuir, a gente vai fazer. Eu sei que Deus vai levantar pessoas assim. Amém, queridos? Então, veja, o meu coração incendiava quando meditava sobre essa palavra. Agora eu não sei o porquê Deus faz essas coisas. Temos condições? Não. Temos pessoas? Também não. Temos redes? Não também. Barco? Também não. Mas nós temos, irmãos, uma palavra. Nós temos uma palavra. E é sobre essa palavra que nós vamos nos mover. Eu quero que você coloque aqui, por gentileza, Danilo, esse texto aqui, João, capítulo de número 20. O pastor até fez menção de um texto que se complementa muito bem com esse aqui. Capítulo 20 de João, versículo de número 20. Vou ler do 19 primeiro. Bota o 19. Então, naquele mesmo dia, à tarde, sendo o primeiro dia da semana, hoje, domingo. Entendeu? Sendo o primeiro dia da semana,
Estando fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem ao Senhor. Então Jesus disse novamente: paz seja convosco. E assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, o que Jesus fez? Soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os pecados retiverdes, lhes serão retidos. Mas o incrível desse texto é que Jesus chega no lugar onde estava medo, temor. Eles ali pensativos, o que fariam da vida? O seu mestre havia sido retirado deles. Sem nenhum direcionamento, ele se apresenta e diz: paz seja convosco. Ele diz: assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês também. E sopra sobre eles. Aí, pastor, e aí, sopra o quê? O Espírito Santo. Como que Jesus fez? Ele, se você for até fazer uma analogia, Jesus, ele já naqueles 3 anos vem, sabe, trabalhando a mentalidade, as condições daqueles homens, e eles trabalhando com Jesus, sendo trabalhado pela palavra, sendo trabalhado pelas instruções de Jesus. Jesus, naquele exato momento, ele decide fazer algo totalmente inusitado. Você não vê nenhum texto da Bíblia Jesus fazendo isso aqui. Soprando o Espírito sobre eles. O que Jesus estava fazendo, de repente, irmãos, fazendo uma analogia, era plantando algo neles. E eles sem entender o que estava acontecendo ali. Mas isso foi memorável porque está nas notas escritas por João. João não haveria de esquecer algo tão importante. E não haveria de não escrever algo que para a vida dele e dos demais foi um divisor de águas. Isso se cumpriu literalmente onde? Em Atos capítulo 2, onde eles novamente reunidos, temendo, com medo, de repente veio do céu um som impetuoso e veemente e encheu toda a casa. Esse sopro, irmãos, produziu essa ação. Agora, fisicamente, eles estavam sendo visitados pelo Espírito Santo. Aqueles homens que outrora eram medrosos, se põem em pé. Pedro começa a fazer o seu primeiro discurso, com uma intrepidez nunca vista. E a partir dali, irmãos, de verdade, é uma linguagem até que o nordestino gosta de usar demais. O pau torou. Foram para cima. Ninguém segurou eles. Abra essas portas, porque nós vamos fazer o que precisamos fazer. E se pregar o Evangelho é um crime. Note bem o que eu vou dizer aqui. Se pregar o Evangelho é um crime, então nós vamos cometer o crime dolosamente. Nós queremos fazer isso mesmo. E nós não podemos ser culposos e sim dolosos no bem falado da palavra. É a nossa ação, nós não podemos, se Deus preparar, que nem umas igrejas que a gente ouve por aí. Se Deus preparar, está preparado, amado. Está tudo certo. Você tem dele, eu tenho dele, o sim e o amém. Acabou. Tem que preparar mais o quê?
Ah, mas se eu ver uma mula atravessar a rua e me chamar do outro lado, eu vou. Se for necessário, até isso acontece, sabia? Para movimentar a mim e a você. Mas está preparado, está tudo certo. Então, pescar com rede significa o quê? Redes. Inclusive, existe uma polêmica muito grande do governo federal tentando cercear o que nós chamamos de redes. Redes significa o quê? Relacionamentos. Pescar com rede significa exatamente isso, relacionamentos. Essa rede qual eu refiro aqui, tomando por baixo, tomando por pano de fundo, o escrito de Mateus capítulo 4, versículo 18 em diante, quando ele fala sobre pescar com rede, é uma comparação, uma analogia interessante, por sinal, que nos fala sobre conexão, estrutura e sustentação. Uma rede precisa de tudo isso. Uma rede precisa de conexão, porque ela está conectada, as tramas dela, numa na outra. Ela precisa de estrutura para aguentar, e precisa de sustentação, algum lugar onde ela está sustentada, seja num barco, seja num barranco, seja numa madeira, ou seja na mão mesmo. A sustentação da rede. Então, quando nós falamos de rede de relacionamento, é uma analogia entre, uma rede de pesca que precisa ser sustentada pela força das conexões. Assim como uma rede, um relacionamento exige muito equilíbrio e flexibilidade. Uma rede, ela não pode ser rígida. Ela precisa trabalhar flexível com a água, flexível com o peixe. Não é bater e matar. Não, a rede precisa ter flexibilidade. Vocês vão entender. Assim como a rede exige isso, esse cuidado, esse equilíbrio, essa flexibilidade para se manter forte, pois não, as malhas desse relacionamento, ela vai ser rompida. Vai perder esse peixe, e por aí vai. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Algumas coisas que eu anotei aqui, eu vou ler para que você entenda sobre rede e relacionamento. Quando eu falar de rede e falar de relacionamento, tá bom? As conexões estão interligadas. Numa rede, é composta por fios e malhas, pelas tramas da rede, que juntas formam uma estrutura muito funcional. Rede. Relacionamento. Assim como uma rede, os relacionamentos também são construídos por conexões entre pessoas. A amizade, o amor, o companheirismo, que precisa estar bem ajustada para funcionar de forma harmoniosa. Então, isso é o quê? É a conexão que estão interligadas. Uma rede precisa do quê? Resiliência e sustentação. Rede. Quando ela é resiliente e sustentada? Por suportar o peso e resistir às pressões. No relacionamento, é o apoio mútuo, a força emocional que como os nó, vão sustentando a carga e os desafios sobre a vida das pessoas. Padrão e equilíbrio numa rede. Para funcionar, deve ter o equilíbrio entre as suas malhas, todas iguaizinhas. No relacionamento, amor ou amizade, é o equilíbrio essencial quando uma pessoa se dedica demais, enquanto a outra não investe muito tempo. O tecido acontece o quê? Esgarça, rompe e não cumpre a sua funcionalidade. Ok? Interdependência. Numa rede, cada nó de uma rede depende um do outro para criar força e estabilidade. E num relacionamento, saudáveis são baseados na interdependência. Cada pessoa contribui, mas nenhuma depende exclusivamente da outra. Foi como o pastor falou pela manhã. Aquilo que nós ouvimos, de sermos diferentes, mas caminharmos com o mesmo objetivo.
Vulnerabilidades de uma rede, um pequeno barco ou o rompimento de uma rede pode enfraquecê-la por completo, porque ela só vai rasgando. Por isso que os pescadores precisam lavar as redes, dar manutenção nas redes. Por isso que todo e qualquer relacionamento precisa de manutenção. Você com seu amigo, você com seu namorado, você com sua noiva, você com seu esposo, precisa de manter, fazer as manutenções, seja ela preventiva, não estamos trocando nada, só estamos checando. Checou aqui, checou ali, tá bom, tá firme, isso aqui aguenta mais uma temporada, ou as manutenções corretivas, não dá mais, isso precisa ser trocado, vamos trocar, vamos colocar outro. Rede precisa disso, irmãos. E quando você vem com essa proposta às pessoas, o que acontece, queridos? As pessoas vão pensar de forma diferente. Meu, é um lugar totalmente inusitado. Eu nunca vi um lugar desse. Porque hoje, irmãos, o que se oferta como igreja? Madeira seca na cabeça. Senta aí, infeliz. Ó, se você fizer tudo direitinho, quem sabe Deus vai lembrar de você. Ou o que se prega é um Deus totalmente iracundo, com um raio na mão, olhando a sua posição. Ah, é? Peraí que você vai... Bum! É o que se prega, irmãos. Quando você vem com uma proposta totalmente diferente, as pessoas param para te ouvir. Hoje, se você for perguntar para uma pessoa, por que você não entrega a sua vida a Jesus? Ela vai te responder literalmente assim, não, entregar a vida a Jesus é um peso muito grande. Eu estou muito novo para isso. Ah, não, quem sabe mais adiante, quando ela for seu amigo. Quando não, ela vai rechaçar imediatamente. Você é louco, está maluco? Entregar a vida a Jesus, para quê? A pessoa não tem noção do que é entregar a vida para Jesus. Como ela teria noção se não tem quem realmente fale isso para ela? Tem um livro muito interessante, Ganhando Almas, acho que você já ouviu falar sobre esse livro, do T.L. Osborne. Ele, numa das frases do livro, ele fala que pecador não entra em igreja. E é uma verdade. Eles não entram, ainda que a igreja esteja na cara do gol. Descendo as escadarias da estação, comandante São Paulo, eu escorreguei e estou dentro da igreja. Muito difícil. Nós estamos a quantos metros da igreja, da igreja não, da escadaria da estação. As pessoas por si só passam, vêm. Eu outro dia vim chegando aqui na igreja, estava louvando aqui o ensaio, e estava o céu aqui, os irmãos estavam cantando numa unção tão extraordinária, e uma pessoa ali esperando o marido sair com o carro, e ela também cantando junto, e eu quase falei, bora entrar, moça. Mas ela já estava indo embora. Irmãos, as pessoas até passam, observam, veem, mas talvez não entrem. Mas não entram por quê? Porque eles não entram em igreja. Mas eu e você temos redes, estratégias, podemos trazê-los. E o incrível, na ministração do pastor Subirá, ele falava assim, até lançou mão de uma estatística, perguntando como as pessoas chegaram a Cristo. Pasme, das 8 enquetes disponíveis na pesquisa, a primeira ganhou disparadamente, com quase 65%, se eu não salvo engano, dizendo, olha, eu fui porque um amigo me chamou, um parente me chamou. Aí depois veio a segunda resposta das pessoas que foram para Jesus, porque algo lhe apertou, assim, tipo, condições que ela esteja vivendo, seja enfermidade ou condições financeiras, alguma situação difícil que ela estava vivendo,
e que a levou para a igreja. Aí, no final, ele explicando que tudo redundava exatamente na primeira resposta. Porque mesmo assim, mesmo que tenha sido uma situação que te levou para a igreja, alguém te falou que na igreja poderia ser resolvido aquilo. E sim, enfim, tudo redunda na primeira resposta. Alguém levou alguém. Não fique esperando, irmãos, aquilo que muitas das vezes até usávamos por estratégia de 40 anos atrás. A igreja se movia muito nisso e até hoje ela se move em fazer cultos ao ar livre. Aí bota lá e canta o louvor que era o 15. Como que era o 15 mesmo, meu Deus? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Como é mesmo? Como é a 15, Marco? Lembra assim, Marco? Fala o 15 aí para mim. Eu sei que era o 15, que falava, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Ótimo, excelente, um louvor extraordinário, irmãos. Mas era uma estratégia que eu não sei se de repente dá certo para os dias de hoje. Era entregar um folhetinho. É fazer mais do que isso, irmãos. É ser intencional mesmo. É provocar as pessoas. É você, às vezes, nem pregar o evangelho, mas dar condições de ser lido por aquela pessoa. Findando o ano de 2024, eu tive uma felicidade tão grande. Num dia, ali trabalhando no meu serviço, que eu trabalho próximo da casa da Juliana, eu trabalho para uma empresa já há quase 15 anos ali. E falando assim, talvez até uma fala meio que desconexa com a minha gestora, e comecei a falar com ela, e eu estava observando já há alguns dias que ela estava meio que mudada. Aí, eu conversando com ela, comecei a falar um pouco sobre a mãe dela, que é a gestora master, né? Que já está fazendo a passagem de bastão para ela. E eu conversando com ela, conversando, a gente começou a conversar sobre família. Aí eu trouxe umas palavras que, irmão, eu não sei, ela começou a chorar. A minha gestora começou a chorar. Wagner, você me faz chorar e tal, começou a chorar. E os rapazes do setor, olhando pelo vidro, falaram, cara, o que aconteceu lá? E ela começou a chorar, desabou a chorar. E ela falou para mim, sabe o que, irmãos? Que me deixou muito feliz. Ela entregou a vida a Jesus. Ela é Bíblia agora. É crente. Já faz 15 anos, agora em julho, que eu trabalho para essa empresa. Quando eu completei 7 anos que estava lá, Deus me direcionou a fazer algo, e eu fiz. Algo que as pessoas nem entenderam ali, nem a minha chefe entendeu. Eu fui lá, na Sociedade Bíblica do Brasil, em Alphaville, fui lá e comprei um bocado de Bíblia. Botei uma bibliona daquela Bíblia da mulher, sabe aquela Bíblia bonita? Comprei uma dessa, comprei Bíblia para todo mundo ali no setor. E entreguei, isso aqui é uma Bíblia. E quando eu fui falar com ela, eu falei assim, olha, dona fulana, essa Bíblia aqui é para a senhora, por gratidão, por esses 7 anos que eu estou trabalhando aqui com vocês. E sou muito grato pela porta de emprego que a senhora me deu, que a senhora me proporcionou. Estou grato demais, e essa Bíblia é como gratidão à senhora. E dei para ela, dei para os filhos, dei para os demais companheiros de trabalho ali, várias Bíblias. E passou, irmãos. E a oração que eu fiz, Senhor, em dado momento, essa pessoa, seja na aflição dela, ela precisa ouvir, ela precisa ler, ela precisa dar lugar ao Senhor. E qual foi a minha surpresa? Ela aceitou Jesus. Eu sei, irmãos, que eu não fiz lá muita coisa. Porque Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento total quem dá é o Senhor. E então é isso que nós precisamos ser, intencionais. Provocar mesmo. Chegar e falar assim para a pessoa, amigo, você pode almoçar na minha casa no domingo?
Às vezes nem vai falar de Jesus, de Bíblia, nem de nada. A pessoa precisa fazer leitura de quem é você. A sua conduta. Porque eu e você, nós somos um livro aberto. As pessoas precisam ler alguma coisa em nós, irmãos. Isso é o que Billy Graham ensinava, a possibilidade de você pregar o evangelho sem abrir a Bíblia. Como? As pessoas lendo Jesus em você. As pessoas entendendo que você há algo diferente. Você sendo intencional nas suas atitudes. Você palmilhando exatamente a sua conduta. E se você palmilhar a sua conduta exatamente como ela deve ser, você não comete falhas, você não comete erros, você não fala palavrões, porque isso não faz parte do seu dia a dia. Você não procede enganosamente, porque isso não é o seu dia a dia. E as pessoas precisam disso. As pessoas precisam saber que há um Deus no céu que conduz as nossas vidas. E é esse tipo de conexão, irmãos, que nós precisamos criar com as pessoas. E o poder dessas conexões, irmãos, são gigantescos. O poder de alcance são maravilhosos. E o significado da palavra conexão, ela vem do latim, que é conectare, que é um conjunto, que é estar junto, mas nectare, ato de ligar. Então é a condição dos elementos que se encontram pegados ou conectados, designação de coerência ou lógica, afinidade ou semelhança, e vínculo, união ou ligação entre os indivíduos e as instituições. Por isso, quando Paulo fala no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo de número 10, que nós precisamos falar as mesmas coisas, eles estavam falando isso com razão, meus amados. Falando do que ele realmente sabia, o poder da conexão, o poder de estar conectados. E cuidar dessas conexões é muito importante, como eu já falei, sobre a manutenção das redes. Por que eu devo cuidar das conexões? Porque ela fortalece os laços. Conexões cuidadas se tornam mais resilientes. Certo? Você tem uma conexão, uma afetividade, uma afinidade com a pessoa. Você vê que ela não é mais um número, irmãos. Quando eu aceitei a Cristo, há 40 anos atrás, nos primeiros anos de fé, existia um programa de televisão, onde um pregador pregava, os irmãos das antigas vão lembrar dele, Jim Swaggart. Esse evangelista era tão poderoso, irmãos, e ele ainda está nativo, talvez não com a mesma intensidade e com a mesma autoridade que ele dispunha naquela época. Mas a abertura do programa era tão fantástica que vinha uma frase que eu me lembro dela sempre. Quando a abertura, e sábado pela manhã, era o programa dos crentes. Nós parávamos para ouvir Jim Swaggart. E eu amava Jim Swaggart quando ele pegava a Bíblia. Vai cair um bocado de papel aqui, mas não tem problema. Ele pegava a Bíblia naquela unção poderosa e pegava a Bíblia e fazia assim. E eu via muitos irmãos da igreja até pregando daquele jeitinho de Jim Swaggart, levantando a Bíblia. Ele falava desse jeito e dava uns gritos de guerra tremendo e pregava numa unção extraordinária. Você pode procurar lá no YouTube, Jim Swaggart, anos 80. É naftalina, hein? Lá para trás.
E ele pregava, irmãos, eu ficava encantado com aquela ministração. Inclusive, eu fiquei sabendo até por um podcast que um dos homens que foi influenciado por Jim Swaggart, nosso amado pastor Subirá. Isso levou ele a ter uma convicção de que ele deveria servir a igreja. E ele palmilhou isso. E entrou no ministério mesmo. E hoje é uma bênção para o corpo de Jesus, para a igreja. E ali, meus irmãos, voltando ali naquela frase que era memorável no programa, era quando a abertura se dava e eles falavam, veja como é diferente o programa Jim Swaggart. Trazendo para os nossos dias, irmãos, as pessoas precisam ver isso em nós. Nós não chamarmos a atenção como igreja, placa especificamente. Mas as pessoas verem em nós, veja como é diferente ser cristão. Não quer dizer que não teremos dificuldades, não quer dizer que não teremos coisas difíceis a resolver, não é nada disso. Mas nós temos o Senhor em nossas vidas, querido. Isso é uma rede que precisa ser sustentada. E nós, em nome de Jesus, avançaremos para esse objetivo. Não temos nada, mas nós precisamos propositalmente começar a pregar sobre isso. Propositalmente até orar sobre isso. De repente fazer até um grupo de oração levantando um clamor. Deus, são 60 bairros em Osasco. E nesse lugar, Senhor, será para nós uma terra próspera, abençoada. Nós seremos, Senhor, diferentes nesse lugar. Mas, irmãos, não podemos ficar só na mesmice sentado, falamos que vamos conquistar e não nos movemos. Não vai acontecer nada, absolutamente nada. Mas quando eu e você se move, orando por conexões, que você não sabe como, não sabe quando, não sabe quem, vai chegar a você. E eu oro por conexões divinas nessa noite. Eu oro para que pessoas procurem você. Diga o que ela esteja passando, o como ela está e o quanto ela precisa. Mas se nós não sermos intencionais, não vamos alcançar, irmãos. Não vamos fazer o que precisa fazer. Não temos... Talvez que eu saiba que mora depois do rio, é só Ricardo e Paulinha, que eu conheço. Mas não sei, de repente pode ser de lá que brote alguma coisa. Não sei de que jeito, de que forma, Deus vai nos trazer isso. É como se um casal decidisse, vamos ter filhos. Mas amor, vamos ter filho? Vamos ter filho. Eu acho que chegou o tempo, a gente já está casado já há algum tempo, e vamos ter um filho. Mas amor, olha o preço da alcatra. Olha o aluguel, como é que está. Não, vamos ter filho. Vamos ter filho, eu acho que chegou o tempo. Se você for olhar para a dificuldade financeira, você não tem filho nunca. Se você for olhar o quanto custa uma criança, piorou. Você nunca vai ter. Pastor, o senhor sabe? Tive 3. Tenho 3. Tenho 3. 3 filhos, irmãos. Uma vez ouvindo uma reportagem, eu ouvi dizer que um filho custa até o dia em que ele parar com a faculdade, ali por volta dos 23, se tudo der certo, 24 anos... 6 milhões de reais você vai gastar. Bota tudo lá. O quanto você já gastou de fralda, escola, sapato, comida, médico, remédio, educação. Mas você decidiu ter. E quando você decide ter, irmãos, é algo maravilhoso. E nós estamos sendo intencionais. Nós decidimos que vamos ter uma igreja além do rio. Amém. Os 20 dos 80-20 dos Pareto, da regra de Pareto, pode dizer amém? Amém.
Então tenho 20, pelo menos 20. Nós decidimos. Mas, pastor, tem gente lá, como eu disse, que nós conhecemos, membros daqui, Paulinho e Ricardo, e a família deles. Não conhecemos mais ninguém assim que eu saiba. De repente você sabe de alguém aí e não quer falar, irmão. Mas é melhor você falar logo, porque nós precisamos produzir essa conexão. Ok? A conexão precisa ser produzida. O ponto de contato. A rede precisa ser armada. A rede está pronta. Construída. Num primeiro momento, talvez uma pequena tarrafinha ali. Pegou 3 peixes. Beleza. Puxamos. Mas nós precisamos instalar uma rede grande lá. Não sei como. Eu não sei. E se perguntar para nós aqui, nós vamos todos levantar a mão. Pode fazer a revista. Porque eu não tenho nada comigo aqui. Não sei como isso aconteceu. E é uma das coisas que eu aprendi na minha vida, irmão. Ser intencional dá resultado. Você só precisa que as pessoas com você acreditem naquilo que você está carregando. Então eu me lembro de uma palavra de um general em Israel chamado Jeú. Pode procurar lá, está na Bíblia. Na Bíblia, está lá. O rei era marido de uma profetisa dos infernos chamada Jezabel. O nome dele é Acabe. E Elias já tinha predito que aquele reino ia cair, ia ruir, ia desmoronar. E agora chegou o dia especificamente. E Acabe decidiu que ia... Acabe não, Jeú decidiu que ia dar cabo daquela profetisa e aniquilar por completo aquele reino de horror que existia em Israel. E ele subiu no seu carro de guerra, diz a Bíblia, estou parafraseando. E ele vai a caminho do palácio do rei para destituir a profetisa e o banana chamado Acabe. E ele, no caminho, acha um homem importante para o processo, chamado Jonadab. E ele vai a Jonadab. Vem cá, Marco. Preciso ser lúdico aqui para mostrar como que é. Jeú olha para Jonadab e diz: reto é o teu coração para com o meu coração. Reto é o seu coração para com o meu coração, como o meu coração é para o teu coração. Você entendeu tudo, né? Reto é o meu coração para com o teu coração e o teu coração para com o meu coração. E ele respondeu, sim, é. Então, se é, ele deu a mão para ele e disse, sobe no carro, sobe aqui. E os dois, concluíram a tarefa. Obrigado, Marco. Então você pode dizer isso ao seu irmão, se reto é o coração dele, para com o teu coração, como o seu coração é para ele, se ele disser está tudo certo. Ajustaram. Irmãos, isso é tão interessante que ao longo dos meus 40 anos de casado quase, 38 nós completamos no mês passado, todas as vezes que eu quis fazer alguma coisa sozinho, na força do meu braço, era furada. Nós dávamos mal. Essa era a verdade. Porque a minha esposa não estava coesa com aquilo que eu pretendia fazer. Mas quando os dois pegavam e falavam assim, vamos, irmão, era difícil, mas que nós fazia. Quando há uma concordância. E o que nós estamos fazendo nesse mês de janeiro é colocando isso para você, igreja, do projeto. E se você pegar junto, eu já peguei.
Pastor, mas você não ia parar e tal? Estava querendo parar. Não, irmão, não sei o que aconteceu. Eu saí no acostamento, mas decidi voltar de novo. Isso acontece muito comigo. Eu acho que eu vou parar daqui a pouco. Deus, não, vai. Então eu não vou falar mais nada. Vamos pegar e vamos fazer e acabou. Aí você fala assim, pastor, mas você já está com quase 60, né? Ué, irmão, mas eu tenho fôlego ainda, o mesmo vigor. Dos 20. E as minhas estratégias são mais assertivas do que aos 20 anos. Eu podia ter mais força. Meninão novo, magro. Mas não tinha assertividade como tem hoje, não. Porque hoje você passa a contar literalmente com o Espírito Santo. Talvez naquela época muito com a força do braço. Mas hoje com o Espírito Santo mais do que nunca. Amém, meus queridos? Você recebe essa palavra? Conexões é importante. Vamos trabalhar as conexões, irmãos? Vamos orar por isso? São 60 bairros, só em Osasco. A 8ª cidade mais importante do Brasil. A 2ª mais importante de São Paulo. São Paulo é o estado mais importante da federação. Irmão, nós não somos qualquer coisa. Aqui merece. Nós merecemos como visão, verbo da vida. O que o verbo da vida proporciona. Nós temos condições, pelo menos a estrutura da cidade, para ter um rema, escola de ministro, umas 5 ou 6 congregações poderosíssimas, condições financeiras e uma catapulta gigante jogando missionário. Vai embora. Vai-se embora. Vai embora. Vai para o outro lado. Vai para o outro lado. E não deixar o cara padecer lá, porque se eu tiver envolvido no processo, isso não acontece não. Como assim, pastor? Não acontece não, eu vou visitar você. Pelo menos visitar, você vai ter uma visita. E com uma sacolinha para tu aí. Toma aqui para você. Mas o que tem dentro? Açaí, dólar, girimum, farinha. Alguma coisa tem lá, tá bom, queridos? É brincadeira à parte, mas é uma verdade. Tá bom? Você pode se colocar de pé, por favor, o Ministério de Música. Os tangedores chegam junto aí. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai.